Olá, bem-vindo a mais uma entrevista especial do Diário do Comércio. Ele foi reeleito para comandar a segunda maior associação de franquias do mundo, a ABF, Associação Brasileira de Franchise. Nos próximos 2 anos, o CEO e sócio do Grupo Trigo, que é o controlador das marcas Shining Box, Spoleto, Gendai, Asa Açaí, Cone Store, Tom Moreira Leite, tem a missão de conduzir mais de 1.700 associados e representar um mercado que movimenta mais de 2% do PIB brasileiro. Tom, muito obrigada por aceitar o nosso convite e é um prazer recebê-lo. Daniela, obrigado a você pelo convite. É sempre muito prazeroso poder falar um pouquinho sobre o momento do franchising, falar sobre expectativas e principalmente poder disseminar um pouco mais para os nossos espectadores interessados sobre o setor tão dinâmico da economia brasileira. É um setor que resistente e que se desenvolve, né? A gente passou aí talvez pela pior crise da história da história contemporânea da humanidade, né? Que foi a pandemia. E o franchise brasileiro, claro que sofreu, claro que nos anos de 2020 e 2021, né, teve resultados que não eram os previstos antes da pandemia, mas ainda assim se saiu melhor que a média da economia, né, nacional, e se recuperou mais rapidamente que a pandemia, que o resto da economia também, pós-pandemia. E você já estava na BF, né? Você, né, já esteve na vice-presidência, ocupou a presidência agora no último biênio e segue agora para mais 2 anos, 25, 26. O mundo deu muitas voltas, né? Deu algumas capotadas nesse tempo. O que mudou, Tom? Quais são os desafios desse 25, 26? Bom, Daniela, primeiro, eu acho que você já foi bastante feliz nessa contextualização. O franchising, quando nós olhamos séries históricas de desempenho macroeconômico, em especial em períodos pós momentos de crise ou de desaceleração do PIB brasileiro, nós sempre vemos uma recuperação mais acelerada do franchising acontecer. Já fiz essa análise diversas vezes e, óbvio, que com diferentes magnitudes, mas isso é verdadeiramente um fato do nosso modelo de negócio. O que tem de mudanças? Primeiro, eu vou falar um pouquinho, até me permitindo pegar uma carona nesse tema de pandemia, e que são mudanças importantes que acontecem, em especial, nos hábitos dos consumidores, né? Então, é inegável que nesses últimos 2, 3 anos, alguns hábitos foram incorporados pelas famílias brasileiras. Então, se a gente for falar de um setor que hoje tem a maior representatividade do ponto de vista de número associado, setor de food service, por exemplo, você tem claramente o hábito de delivery sedimentado dentro dessa indústria. Isso leva os empresários do setor, e aqui vou me referir aos franqueadores, a adotarem uma série de novas tecnologias para permitir que esse novo hábito de consumo e que essas transações que acontecem de uma maneira geral no ambiente digital, que essas empresas consigam operar com eficiência e, obviamente, com alto nível de serviço para esses clientes. Então, assim, esse tema de multicanalidade, eu falei agora do food service, falei especificamente do restaurante, mas o tema de multicanalidade e de digitalização é um hábito que impacta de maneira transversal todos os segmentos que hoje são cobertos pela BF, né? Lembrando que a BF ela segmenta o franchise em 12 subsegmentos. Isso é uma verdade em atendimento de saúde, isso é uma verdade em clínicas de beleza, isso é uma verdade em academias de ginástica, né? Você tem hoje aplicativos de academia não só para você eventualmente marcar, agendar, mas você tem aulas hoje sendo dadas de maneira virtual. Isso é uma verdade dentro do ambiente de serviços educacionais. Então, toda essa mudança, que no final é uma mudança puxada
pelo consumidor. Acho que isso que é importante, né? No final, Uhum. o que muda, e a velocidade de mudança está cada vez mais veloz, os ciclos de mudança estão cada vez mais curtos, o que muda é o hábito de consumo. E aí os empresários mais atentos ou mais antenados com esse espírito do tempo são capazes de incorporar isso aos seus negócios. E eu acho que, nesse sentido, o franchise tem uma característica que coloca o franchising numa posição, eu diria, talvez de, de até de maior avanço nessa agenda, que é o fato que você tem um sistema em que você tem um empresário franqueador de um lado, pensando nessas estratégias de longo prazo e pensando nos próximos ciclos de inovação, de renovação da marca e das redes de franquias, mas é inegável a potência e o conhecimento que o franqueado é capaz de trazer para a rede, porque no final, quem está verdadeiramente conectado a esse cliente e que está percebendo essa mudança de hábito, que está percebendo essas demandas, que está recebendo esse retorno diário, né? Seja dependente do modelo de negócio, de um restaurante até um curso de inglês, passando por uma loja de materiais de construção, uma loja que vende tintas, é o franqueado. Então, essa combinação do empresário que olha o longo prazo com um franqueado que está olhando o curto prazo, preocupado com o resultado do próximo mês e principalmente trazendo essa sensibilidade da ponta, eu acho que coloca o franchise nesse ambiente que no final resulta em uma performance financeira mais robusta e até acima do que você mesmo mencionou da atividade econômica brasileira. É o caso que o 1+1 é mais que 2, né? É o caso que um mais um é mais que dois, Daniela, por esse motivo, porque no final é um sistema de empresário para empresário. E eu já tive, né, Dani? Eu já estou aqui, eu já estou no varejo há mais de 20 anos, assim, no franchising efetivamente há 20 anos, mas já tive em outras organizações fora do franchising, né? Já estou em banco de investimento, atuei num grande varejista. É diferente, e aqui eu vou ser muito, é, uma postura humilde no que eu vou falar, mas uma estrutura de comando verticalizada, né, uma estrutura tradicional de comando, vamos dizer assim, que você tem, sei lá, um presidente, um CEO, dando direcionamento, e no final você tem uma organização que tem que cumprir aquele direcionamento, ela tem uma dinâmica evolutiva diferente de um sistema de gestão, que para mim é o sistema de gestão de franquias, que é mais horizontal. Porque Uhum. o franqueado não é um funcionário, o franqueado é um empresário, o franqueado é um parceiro. Então, o ponto que eu quero dizer é o seguinte: eu acho o modelo de franquias, do ponto de vista de gestão empresarial, eu acho o modelo mais eficiente que existe no mundo. É. Exatamente porque o franqueado, ou esse empresário franqueado, ele tem a liberdade e a motivação de apontar caminhos, inclusive de apontar eventuais oportunidades que não estão sendo capturadas. E sim, um mais um, sem sombra de dúvidas, é mais do que dois. É o olho do dono, né? É Ele o olho do também é dono. dono. Ele é dono, de fato, É. exatamente isso, Daniel. Ele é dono, de fato, daquela unidade. Isso é muito poderoso. E o franqueador que consegue entender isso, e todos os franqueadores que escalam entendem isso, conseguem gerar esse valor para o próprio sistema. E, aliás, está aí o ponto crítico, né? Esse entendimento e esse perfil, né? Eu cubro Sim. franquia há muitos anos, né? Então, de vez em Ah, quando, alguém me pergunta, né? Quero entrar e tal, ou então, e até marcas, né? Eu tinha vontade de virar franqueador, né? Eu acho que meu produto, meu serviço, né, tem perfil para isso. Mas o franchise, embora seja um modelo vencedor, e no Brasil, especialmente, deu muito certo, né? Não é sim, para todo mundo, né? não Tem é. que entender essas características. Que se de um lado o franqueador ele é talvez o grande dono, mas ele tem que entender que ele não é dono sozinho, Uhum. né? Talvez a ideia primeira é dele, mas a partir do momento que ele abriu para ser uma rede, é isso. Tem não sei quantos sócios e tomara Deus que tenha realmente muitos, né? E o franqueado também, né? Porque ele é dono, mas ele faz parte de uma
rede. Então, ele tem uma autonomia que vai até um determinado ponto para bem da rede, bem dele também, porque é isso, ouvir, detectar e aplicar e melhorar a melhor ideia, e não a minha ideia necessariamente, né? Perfeito. Se eu tivesse que resumir, primeiro eu concordo com você, tá, Daniela? O franchising não é para todos. Ele exige algumas. E aí eu vou falar, obviamente, dos empresários que são bem-sucedidos dentro desse modelo de negócio, né? Eu acho que isso é um traço de comportamento humano, vamos ser bem objetivo aqui na minha fala. O franqueador, claro que ele tem um chapéu de dar o norte, é claro, é obrigação contratual, inclusive, a transferência de conhecimento, todo o tema de padronização, de processos, de treinamento, suporte, tudo isso é uma verdade, tá? E tudo isso está previsto no contrato de franquias. Mas vou ao tema do comportamento humano. Assim, o franqueador, para conseguir capturar esse valor, ele tem que ter uma postura humilde e saber que, eventualmente, sim, vão ter melhores práticas e vão ter oportunidades que esse parceiro de negócio, o franqueado, ele é um parceiro de negócio, ele vai irrigar o sistema. E sob a perspectiva do empresário franqueado, também falando um pouquinho do perfil daqueles que eu acho que são bem-sucedidos dentro do sistema, ele claramente tem que ser alguém que gosta de seguir padrões, né? De seguir regras de negócio. Mais uma vez, para a gente não confundir a capacidade de você propor de maneira proativa a melhoria, não significa que você vai romper com todos os padrões estabelecidos. Significa que você pode questionar o padrão. Olha, sabe de uma coisa? Pô, se a gente fizesse é, a maneira como eu vendo essa caneta, talvez se a gente embalasse ela numa caixa diferente, ou talvez se esse acabamento aqui que não derrapa na mão, se ele tivesse um pouquinho mais alto, eventualmente a gente poderia até vender mais, porque no final o cliente ia estar mais satisfeito. Esse é o tipo, eu fui muito simplista, né, no exemplo, Sim. nesse momento, mas só para dizer o seguinte: esse empresário franqueado ele tem que gostar de cumprir regras, mas sem sombra de dúvida que é dessa combinação de olhar o curto prazo, que é o dever. Se eu fosse um franqueado, eu sem sombra de dúvida eu ia estar mensalmente olhando de uma maneira muito disciplinada o resultado do meu negócio. E para isso existe toda uma gama de análises financeiras que são fundamentais. É comum na relação franqueador-franqueado, franqueador ensinar e solicitar o que nós chamamos de demonstrativo do resultado do exercício, né, na sigla DRE, porque ali o empresário franqueado consegue enxergar as oportunidades de gestão de custo e de despesa que, porventura, podem estar um pouco acima do que é essa estrutura ideal. Dentro de um sistema de franquias, outra vantagem de participar de atuar em rede é que esse relatório financeiro você consegue comparar com unidades franqueadas que têm um perfil similar. Então, por exemplo, eu tenho ali um conjunto de lojas em Belo Horizonte e que atendem um perfil de consumidores parecidos. Tá, como é que está a minha estrutura de custo vis-à-vis a loja do franqueado ao lado? Como é que está meu aluguel? Como é que está o meu custo de pessoal? Como é que está a minha conversão de clientes a partir das estratégias de marketing que a gente está implementando dentro de Belo Horizonte? Então, essas análises que eu chamo de análise horizontal, você compara pares a partir de um relatório financeiro, permite tomar decisões. Enfim, então eu acho que dessa simbiose é que realmente a gente consegue extrair valor. Muito bom. Bom, a gente está no finalzinho do ano, claro que a gente ainda não tem o balanço de 2024, né? Tem um restinho de ano aí para cumprir, e uma das grandes datas do varejo, né? Que é o Natal. Mas temos os resultados do terceiro TRI, que são muito bons, né? E 12,1% na comparação com o mesmo período do ano passado. No acumulado de 12 meses, mais do que isso, inclusive,
né? Então, são números muito bons e que indicam um fim de ano bom, né? Muita gente, inclusive, parte desses números é porque gente se preparando já para o Natal, né? Tanto consumidores como fornecedores. Isso indica um fechamento de ano melhor do que a estimativa lá no início, quando a gente conversou em janeiro, a gente pode ter um 24 melhor do que a estimativa inicial e um 25 já projetado também nos mesmos moldes? Daniela, então primeiro vou responder a primeira pergunta, tá? Daquilo, então, dos resultados até aqui, sem sombra de dúvidas, nós temos resultados já consolidados muito acima do que nós esperávamos, né? Lembrando que quando nós estivemos juntos no final do ano passado, a estimativa era de um crescimento do faturamento do franchise de 10%. E Uhum. como você bem comentou, quando nós olhamos o acumulado dos últimos 12 meses encerrados no terceiro trimestre de 2024, nós já estamos um pouco acima de 14%. E a minha expectativa pessoal é que sim, que a gente siga observando um crescimento de 2 dígitos no último trimestre do ano e, portanto, iremos encerrar acima da estimativa inicial. Sobre 2025, Daniela, nós ainda não finalizamos o processo de construção da estimativa para o ano que vem. Eu acho que aqui a gente tem fatores muito positivos e também temos fatores de preocupação. Eu vou falar um pouquinho do contexto econômico, né? Vamos Por falar dos favor. fatores, primeiro, positivos, né? Então, a gente tem assistido juntos, né, uma atividade econômica, um PIB acima do que nós esperávamos no início do ano, e o franchising, embora ele tenha esse poder de alguma forma, de exponencializar o momento de recuperação da atividade econômica, que é o que a gente tem visto, mas ele não é uma ilha isolada do restante da economia. Mas, sem sombra de dúvida, que esse crescimento do PIB, que deve ficar superior a 3% em 2024, que esse último trimestre, um crescimento que também surpreendeu aos analistas, né, de 0,9%, e aí com um impacto positivo de indústria, varejo e serviços, que no final engloba todo o franchising brasileiro, são indicadores que nos animam, né? Existe uma expectativa ainda positiva para uma boa safra para o início de 2025, e a gente também viu um bom desempenho do agro no primeiro trimestre de 2024, e isso tem levado a rede de franquias a se estabelecer em polos e cidades e municípios no entorno dessas regiões onde a atividade da agropecuária é muito forte. Então, isso contribuiu para o crescimento do franchising. Agora, é inegável que todo empresário olha, o franchising não é diferente, né? E olha com cuidado essa curva ascendente da Selic, que guarda relação direta com o tema de inflação, né? Então, claramente, a política monetária em curso é uma política monetária que, no final, tenta conter os efeitos inflacionários. Então, falando um pouquinho da minha, assim, de elementos que me preocupam, tá? Inflação é sempre algo que me preocupa, Sim, claro. porque no final a inflação ela tem um efeito nefasto sobre o poder aquisitivo, em especial, né, das classes econômicas que têm menor poder aquisitivo e da classe média brasileira, que é o grande mercado consumidor brasileiro. O Brasil é um país em desenvolvimento. Então, quando a gente pensa em redes de franquias, né, na maior parte das vezes, é claro que existem redes que atuam no segmento de luxo e alto luxo, mas na maior parte das vezes a gente está falando de um consumo massivo. Sem dúvida, a inflação ela corrói de uma maneira silenciosa o poder aquisitivo dos brasileiros. Então, eu olho com muito cuidado esse indicador, tá? Eu sou economista de formação, já não exerço há muitos anos, então só é mais uma curiosidade do que propriamente querer me colocar numa posição de ser um super economista. De verdade, não sou. Sou empresário de ofício já há muitos anos, mas me preocupa. Por outro lado, ainda falando de variáveis positivas e que guardam relação com a inflação,
É óbvio que uma taxa de desocupação baixa em níveis recordes é positivo, né? Eu costumo dizer o seguinte: eu quero ver brasileiro empregado, formado, sendo qualificado, sendo educado, porque isso de verdade contribui para o crescimento da sociedade e para o mercado de consumo. Então, o desemprego, nesse sentido, ele tem um efeito bastante positivo sobre a capacidade dos indivíduos consumirem, comprarem, realizarem seus sonhos. Isso é algo positivo. É óbvio que traz um tema eventualmente, de dificuldade de contratação, né? Mas aí eu acho que o franchise, mais uma vez, também dá um passo à frente, porque 17% da nossa dos nossos funcionários, das redes de franquias, né? São quase 1,7 milhões de brasileiros trabalhando nas unidades franqueadas. Aqui não estou considerando executivos de franqueadora, tá? Uhum. Mas quase 17% desse grupo de trabalhadores brasileiros são pessoas em primeiro emprego. São quase 300 mil brasileiros, né, que o franchising abraça como porta de entrada no mercado de trabalho. E a gente não pode tirar da mesa o fato de estar no DNA do franchise em termos de capacitação e educação. Se você perguntar para mim qual é o grande Uhum. valor para mim das franquias, o valor que um empresário franqueado recebe ao ingressar é capacitação e educação empreendedora. E óbvio, e específica do modelo de negócio. E isso também é uma verdade para o time que está ingressando na unidade franqueada. Então, acho que nesse sentido, acaba que empresas, e o franchising vive disso, que tem um olhar diferenciado sobre capacitação, qualificação, e eu vou trazer um terceiro elemento, que é o ambiente de trabalho, né? Uma cultura organizacional positiva. Eu acho que são elementos que atraem as pessoas e que verdadeiramente permitem que pessoas fiquem naquele lugar durante muito tempo. Se um desses elementos não estão dessa equação, não estão na mesa, então se oportunidade de eu me desenvolver não está na mesa, se a oportunidade de eu adquirir novos conhecimentos não está na mesa, ou se o meu ambiente de trabalho não é um ambiente de trabalho positivo, fatalmente no mercado aquecido de trabalho, eu vou procurar uma outra oportunidade e vou encontrar. Essa é a parte, então, olhando essa perspectiva do indivíduo, isso é bom. E aí uma coisa é um pouco darwiniano, assim. Então, os empresários que têm essa sensibilidade e que são capazes de executar isso na ponta vão se diferenciar. Eu acho que e o franchising tem isso como um elemento de diferenciação. A crença pessoal, eu realmente acredito que a força do empreendedorismo ela é uma força transformacional, em especial esse tipo de empreendedorismo que embarca dentro do seu modelo de negócio o tema de qualificação e educação. Eu acho que isso tem um poder de transformar a sociedade em conjunto com políticas públicas bastante poderoso. Mas no final, Daniela, aí falando sobre a questão de otimismo e pessimismo, eu falei um pouquinho da minha preocupação com a inflação, mas se eu tivesse que trazer um pouquinho ainda de percepção, e aí eu vou me permitir até talvez trazer uma visão que a gente pode, em dezembro estaremos juntos, ou desculpa, ou em janeiro, né, na nossa coletiva, em que a gente apresenta de uma maneira formal a estimativa do ano. Mas eu sigo enxergando em 2025 um franchising forte, um franchising robusto, com crescimento de faturamento consolidado em todos os nossos segmentos, né? Lembrando que nesse momento, os 12 segmentos do franchising cobertos pela ABF crescem no terceiro trimestre. Então, não está restrito a um subsegmento. A gente tem subsegmentos que vão muito bem, como alimentação e restaurantes que eu já comentei, entretenimento e lazer. A gente estava falando de hábito. Acho que o brasileiro, no pós-pandemia, ele incorpora o tema de poder pegar sua renda discricionária e gastar com lazer, gastar em viagens domésticas. Você vê os voos brasileiros cheios, isso reflete nas redes de franquias que operam como agências de viagens e que operam dentro também do setor de turismo.
Temas de limpeza e conservação, serviços de uma maneira geral a gente vê indo muito bem, e saúde, beleza e bem-estar. Saúde, beleza e bem-estar é um segmento que a gente já vem enxergando nos últimos anos como um segmento forte dentro do franchising, e quando a gente olha o recorte acumulado dos últimos 12 meses, né, encerrando agora no terceiro TRI de 24, é um segmento que cresce 16% contra o mesmo período do ano passado, é o terceiro maior crescimento depois de serviços, restaurantes e aí saúde, beleza e bem-estar. Isso tem a ver com hábito também. Acho que o brasileiro está se cuidando mais, tanto do ponto de vista de clínica de estética, quanto do ponto de vista de tratamentos odontológicos. Então, tratamentos odontológicos cresce dentro do franchise, e a gente vai seguir enxergando o crescimento nesse segmento, e o brasileiro buscando esses serviços de cuidado de odontologia ainda de uma maneira crescente. O tema de academias de ginástica, então, acho que isso também é uma externalidade do pós-pandemia e que se reflete para esse segmento. As pessoas estão buscando se exercitar mais. É óbvio que eu estou falando de uma maneira muito genérica, né, Dani? Cada um Uhum. modulando de acordo com a sua realidade, mas a gente vê isso nos números. Então, academias crescendo, seja dentro do franchise ou fora do franchise. Então, acho que todos esses hábitos, então, volta para o tema do hábito dos consumidores. Eles seguirão fortalecidos em 2025 e seguirão impactando positivamente o desempenho do franchise no ano que vem, a despeito das variáveis macroeconômicas. Isso é muito interessante, porque recentemente teve aquela pesquisa das cidades que mais crescem, né? E ela prova Sim, tudo isso que você está falando, né? Como que o sim. interior, o centro-oeste em especial, mas o interior de Minas, o interior de São Paulo, mais ligado à agricultura, como que cresce, e crescem todos os serviços, não são necessariamente serviços ligados ao agronegócio, embora esse subsegmento também cresça, né? O agronegócio descobriu o franchise como canal de distribuição, canal Também. de relacionamento, muitas vezes, né? A gente via algumas indústrias fazendo isso, né? Siderúrgica tem rede de franquias, né, para vender arame, para vender ferro. Para quê, meu Deus? Né? Porque eles vendem 1.000 toneladas, né? Milhares de toneladas, para que uma franquia? Para se relacionar com o público. Sim, Né? Não é necessário, não é porque ele não vai vender 1 quilo a mais de arame ou 1 quilo a menos de arame, mas ele está ali também, vai vender também, se vender, maravilhoso. Mas o franchise se presta não só à venda em si, né? mas não só à distribuição, mas a esse relacionamento que também, a partir da pandemia, toma outra dimensão. Né? As empresas precisam conversar com seus públicos. Né? Daniela, Ninguém vende ferro gusa para 1 quilo de ferro gusa. Não vende. Mas alguém na ponta um dia vai comprar vergalhão para fazer a laje. E ele sim, pode pensar em algum momento, se eu não pensava até agora, provavelmente meus filhos vão pensar quem é a indústria que fez esse ferro que vai na laje da minha casa. E eu não quero dessa aqui que polui, que faz tudo errado. Eu quero dessa aqui que tem um não sei o que lá verde, né, que usa tal fonte de energia. Então, assim, vender é o básico, mas tem muito mais coisa envolvida, né? assim, você tocou em vários temas super importantes agora, mas tem um tema que eu só não queria gostaria de reforçar, dois, mas que de fato, você está muito correta quando a gente vê indústrias investindo em canais proprietários de varejo. É quase que a indústria, na verdade, ela pulando alguns elos da cadeia, e aí não é de forma binária, tá? Você continua a ter, eventualmente, atacadistas, distribuidores, tudo isso ainda existe. Tá? Mas você vê, sim, indústrias tradicionais criando, seja o seu canal de venda direto digital, então o tema da digitalização não é Também. exclusivo do franchising, mas sim investido em redes de varejo proprietária e muito em função do que você falou. Se você, talvez, se pensar em termos de volume, pode ser até que o volume transacionado nessas redes sejam menores do que outros canais de venda. Mas tem um tema aqui de contato direto com o consumidor que é fundamental. Então, quando você vê eventualmente
uma grande indústria de chocolate investindo numa rede de franquias, porque a ciência, aí volta para aquele tema que a gente comentou, capacidade de aprender sobre os hábitos de consumo, a capacidade de se conectar através daquele franqueado que está ali operando aquela loja de chocolate e efetivamente melhorar até o portfólio da indústria é muito poderoso. Então, esse ponto que você trouxe é um ponto que realmente a gente vê isso acontecendo e não só no Brasil, tá? Isso é uma tendência no mundo, dessa venda direta ao consumidor acontecendo. E o franchising se apresenta como um canal para as diferentes indústrias, como você muito bem mencionou. O tema de mudança de conscientização do cliente, que você também tocou, é uma verdade também. Então, o tema de impacto ambiental, de economia circular, a gente começa a ver, sem sombra de dúvida, e é isso que é interessante, porque quem puxa a transformação é o consumidor. Então, você vê que esse aumento de conscientização de impacto ambiental também apresenta oportunidades de negócio. E aí você vê no franchising, Sim. por exemplo, redes de franquias que vendem, eventualmente, itens de vestuário de segunda mão, né? Cresci, perdi. Você tem ali peça rara e outras redes que têm essa sensibilidade de entender que o consumidor está disposto a comprar um item que eventualmente já foi usado anteriormente, mas está em bom estado, está preservado, é bacana, pagando um preço muito inferior a um item novo, e dali nasce uma rede de franquias. Então, só para dizer o seguinte, que o tema de ESG é fundamental, e também é uma oportunidade de se criar negócios já dentro desse contexto. Acho que esse é um ponto importante que eu queria trazer também. Né? Há 20, até menos que isso, há 15 anos atrás, a gente não falaria bom, ninguém falaria que comprava em brechó, que era feio. Sim, a gente podia até comprar, sim, mas ninguém admitia. sim. Né? Ia ter rede de franquia de brechó. Não é? Não, eu acho que há 15 anos a gente não falaria sobre isso. Você fala, Tom, você está viajando, esse negócio. Nunca que alguém vai ter uma rede de franquia de brechó. Né? Acho que as pessoas, assim, brechó sempre existiu, né? Mas era uma coisa admitia. assim, ou não admitia, ou era uma coisa de antiguidade, né? Para uma peça específica, ou então uma gente muito cool, né? Assim, muito descolada. Muito cool, muito descolada, isso é verdade. Não, mas é verdade, você está coberto de razão, assim, né? A pessoa super descolada, quer comprar uma peça vintage, e aí, né? Fazer um figurino, né? Mas não, mas hoje é um negócio, né? Hoje é um negócio. E é um negócio porque, no final, os hábitos mudaram, as expectativas mudaram. Ao fim é isso. Ao fim é isso. É o consumidor mudando. O consumidor mudando. E isso é um fenômeno mundial. É importante que seja dito. Assim, isso não é específico da Europa, não é específico dos Estados Unidos, não é específico do Oriente, não é específico do Brasil. Isso está acontecendo no mundo inteiro. E no Brasil, e o franchise, mais uma vez, rapidamente abraça essas transformações, nos exemplos que eu citei agora há pouco. É mudança de mentalidade, né? E é uma boa mudança. A gente já falou dessa interiorização. Eu queria falar de um segundo fenômeno que acontece concomitantemente, que é a internacionalização das marcas brasileiras. É um processo que, lógico, já vem de bastante tempo, talvez até por conta dessa questão ambiental, dessas preocupações. O mundo tem olhado muito para o Brasil e as marcas brasileiras, algumas têm feito um belo trabalho, né, se aliando a essa causa e mostrando que sim, fazemos a coisa certa no Brasil. Né, a gente, né, tem muito mais gente fazendo muito mais coisa certa do que errada nesse quesito. Essa talvez seja agora estejamos entrando talvez numa era de ouro para apresentar as nossas marcas mundo afora, e o franchise ser esse canal para levar não só para a comunidade brasileira que mora no estrangeiro, mas levar para as populações nativas também as nossas marcas, os nossos serviços e os nossos valores. Daniela, sem sombra de dúvida que essa é uma oportunidade, né? Lembrando que outra característica do franchising é a expansão, né? O crescimento de alguma forma até mais acelerado comparado com outros modelos de negócio.
E a gente tem, como você sabe, dentro da BF, um programa super importante em colaboração, né, em conjunto com a Apex Brasil, que é o Franchising Brasil. Hoje já são 205 marcas franqueadoras presentes em mercados internacionais em 125 países. Tá? A gente tem, no nosso mapeamento dentro da entidade, são 2.000 operações hoje fora do Brasil. Eu acho que esse é um cara. Tá? Então, você acha que todos os modelos de negócios eventualmente têm potencial de se internacionalizar? Não, acho que não. Acho que eventualmente terão modelos que estão muito ligados até ao hábito de consumo ou ao contexto brasileiro. Agora, eu acho que muitos, né? Lembrando que nós são mais de 3.000 marcas franqueadoras nesses 12 segmentos, e muitos desses segmentos nada mais é do que uma consolidação de diversos outros. Então, quando a gente fala de saúde, beleza e bem-estar, você tem ali um conjunto de negócios até diferentes entre si, né? Como eu comentei, academia de ginástica, clínica de estética, clínicas dedicadas à sobrancelha, clínicas dedicadas a tratamento de pele, a tratamento capilar. Então, são vários subsegmentos dentro de uma consolidação. Então, muitos desses modelos de negócio, sem sombra de dúvida, são até desejados fora do Brasil, bastante desejados. O Brasil ele tem assim, alguns elementos característicos em alguns setores que nós somos reconhecidos e que são realmente abraçados nesse processo. Se eu tivesse que fazer só assim, um comentário, acho que são dois, vou fazer dois comentários. O primeiro deles, eu acho que para todos os empresários, eu acho que o Brasil ainda é uma oportunidade de crescimento gigantesco. Eu acho que tem muita oportunidade para se crescer empresarialmente dentro do nosso país. Tá? Agora, quando você atinge um nível de maturidade como franqueador, seja por um motivo em que você eventualmente já está muito bem ocupado no território nacional. Posso dar um exemplo de uma ocupação muito bem executada, Boticário. Boticário é extremamente penetrado no território brasileiro. E as outras marcas que compõem o grupo, né? Seja por um tema, então, de você ter uma penetração muito alta no território nacional, ou por ter um modelo de negócio que é facilmente replicável em mercados internacionais, eu não tenho dúvida que o franchising é, assim, um modelo de transferência de negócios para outros mercados fora do Brasil muito, muito vigoroso. E aí a gente tem diversos exemplos também bem realizados. E aí a gente começa a abrir agora uma outra agenda, né? Você vê a China com todo esse tema de comércio cross-border, né? Então, você vê os marketplaces chineses, sem sombra de dúvida, trazendo produtos para mercados internacionais, incluindo o próprio Brasil, mas também muito abertos a receberem produtos brasileiros. A gente tem, através da BF, realizado missões para a China, e há demanda para produtos brasileiros nos marketplaces que vendem para chineses. E essa talvez seja uma maneira fácil do empresário testar um pouquinho esse sabor de Legal. internacionalizar, às vezes até sem abrir um varejo físico. Você pode Sim. botar lá, se você tem uma marca de óculos, ou se você tem uma marca de cosméticos, ou se você tem uma marca de açaí, você pode testar o mercado chinês através do marketplace, entender a demanda por aquele produto. Daqui a pouco você começa a estabelecer uma rede de varejo físico através de contratos de franquias individuais ou de master franquias, que é muito comum no processo de internacionalização, né? A figura do master franqueado. Mas se posicionar. Eu quero dizer o seguinte: se internacionalizar através de franchising hoje se tornou mais simples. E aí a inteligência artificial também é um aliado desse processo, tá? Porque eu já liderei processo dentro da nossa companhia. E vou te dar um exemplo simples. Era caro traduzir manuais. E caro de verdade. Imagina uma marca como Spoleto, imagina que quantos manuais não existem para os diferentes processos que compõem operar um restaurante. De verdade, hoje,
com ferramentas de inteligência artificial, você traduz qualquer manual em segundos a custos que tendem a zero. Estou dando um exemplo muito Uhum. tático, tá, Daniel, mas que é real. Então, assim, Sim, se internacionalizar, hoje é menos dispendioso do que era 10 anos atrás. Assim, as fronteiras estão muito mais próximas do que nós vivíamos há 10, 15, 20 anos, e o franchise mais maduro, por outro lado. interessantíssimo isso. Bom, a gente já está chegando no finalzinho, né? Eu, muito contrariada, vou deixar você ir embora, né? Mas, enfim, fazer uma última pergunta aqui sobre o meu estado, que a gente ainda não falou, né? A gente está, Minas Bom, fica aí nessa, né, rivalizando com o Rio pela segunda economia, né, dependendo do preço do minério, dependendo do preço do petróleo, né, mas a gente está ali mais ou menos os 10% da economia nacional, 10% da população também. Então, eu queria te perguntar um pouco sobre, né, a posição de Minas, e recentemente, né, teve aí um acordo da ABF com o governo do estado de Minas Gerais, né, para a gente também, né, desenvolver uma política pública para o franchising mais robusta, né? Embora a lei brasileira, né, seja muito boa, inclusive esteja aí case estudado por outros países, né? A gente serve de exemplo para a legislação de muitos outros países. Mas aí, falando um pouquinho de Minas Gerais, queria que você falasse um pouco, né, do peso hoje para o sistema e o que essa parceria, esse acordo com o governo de Minas pode trazer aí para a gente em 2025, nos próximos anos. perfeito. Bom, primeiro vamos falar da importância histórica de Minas Gerais para o franchising brasileiro, né? Minas Gerais, sem sombra de dúvidas, é um estado de maior importância, não só porque abraça e recebe franquias do Brasil inteiro, como também é um berço de muitos franqueadores de sucesso, né? Então, assim, Localiza, The Pill Action, Aquazero, enfim, e tantos outros franqueadores que nascem em Minas e de Minas conquistam o Brasil. Nós temos, posso falar isso em primeira pessoa também, Daniela, Minas Gerais, eu tenho esse chapéu de entidade, esse papel de empresário. Minas Gerais sempre foi o nosso quarto mercado para Grupo Trigo. E então, por ordem, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, englobando o Centro-Oeste, aí tem o tema de poder aquisitivo de características específicas do que o Distrito Federal, e Minas. E Minas não só é um polo extremamente relevante para o franchising brasileiro, como o governo de Minas claramente tem se mostrado bastante sensível e entusiasta dessa agenda de fortalecer o franchise e entender que o franchise é sim uma alavanca de crescimento importante para o Estado. Então, nós temos aí um nosso diretor regional, Antônio Bortoleto, também é franqueador do Clube de Permuta, que é um modelo de negócio muito específico, que também nasce em Minas Gerais e que hoje já está presente fora do Brasil. Estamos falando de Minas, a gente falou de internacionalização, então tem uma marca mineira que também começa a se internacionalizar, e o Bortoleto tem sido capaz de fortalecer essa interlocução com o governo de Minas. Eu tive no ano passado, ou no início, agora não sei se foi no início do ano, num encontro regional em que nós recebemos ali representantes do governo do Estado e estamos firmando, então, esse acordo de cooperação, em que ali vão ter elementos relacionados a políticas de financiamento, a um tema de capacitação, a um tema da gente conseguir efetivamente atrair empresas que desejam se estabelecer no estado de Minas Gerais, tanto empresas franqueadoras quanto também novas franquias, né? Porque lembrando que cada nova franquia que a gente abre são 9 postos de trabalho na média que são gerados. Então acho que esse conjunto de
de elementos e esse entendimento por parte do governo de Minas Gerais, que abraçou o franchising, abraçou a ABF, nos enche realmente de otimismo. Você acha que tudo que eu comentei sobre o Brasil, de crescimento, de expectativa de otimismo para 2025, eu não tenho dúvida que em Minas isso ainda vai ser levado para um patamar ainda mais forte do que o que a gente enxerga em outras regiões do Brasil. Muito bom. Bom, isso só quer dizer que a gente vai se encontrar mais, né? Você vai virar mais vezes a Minas. Com certeza, né? Sinta-se em casa e convidado sempre, né? E vamos nos ver mais vezes também em São Paulo e online. E eu quero agradecer muito, você que já está na sua hora. Muito, muito obrigado. Foi muito boa essa nossa conversa, pelos dados, pelas análises, né? E pela generosidade sua em compartilhar isso com a gente, né? Que é isso que o leitor, né? O espectador do Diário do Comércio precisa. Né? Ele quer saber essa análise mais profunda para ele decidir, inclusive, onde ele coloca o dinheirinho dele. Né? Muito bom, Daniela. Então, eu que agradeço. Afinal, quem foi generoso foi você de abrir esse espaço, de demonstrar esse interesse pelo franchising. E do nosso lado, como eu disse, eu acho super importante a gente poder esclarecer, né? Porque no final, como eu disse, é um modelo de negócio. E muitas vezes as pessoas têm essa intenção de empreender, mas estão ainda talvez amadurecendo a ideia. E quando a gente tem esses espaços em canais de comunicação relevantes, como é o seu, eu acho que isso ajuda, no final, milhares de leitores a tomarem uma decisão, no final, mais bem embasada. E é um prazer, conte sempre comigo, tá? Muito obrigada mesmo a você, Tom, e muito obrigada a todo mundo que esteve com a gente. Até a próxima. Maravilha.